Olá, amados e queridos da nossa primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Saúdo vocês com a paz de Cristo. Nós vamos dar aqui continuidade, né, à nossa ECAD, que foi iniciada domingo passado, de uma forma mais diferente ainda, né, porque domingo passado nós tivemos uma aula ao vivo através do Facebook da nossa igreja, né? Dessa vez não será ao vivo, eu vou estar gravando aqui uma aula e depois estará lá no Facebook da nossa igreja, tá bom? Primeiro eu agradeço a todos que puderam assistir a primeira aula, que Jesus abençoe vocês. Estamos estudando a primeira carta de Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, primeira carta de Timóteo, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, né? Para o seu discípulo Timóteo, tá bom? Nós já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 3, vamos estudar do capítulo 4 ao capítulo 6, né? E você que queira acompanhar as aulas que foram dadas, tudo que foi falado, tudo que foi estudado, você pode aí entrar no Facebook da nossa igreja e estudar o que foi dado domingo passado, tá lá no Facebook, tá? Nós vamos falar hoje a partir do capítulo 4. Gostaria de pedir a vocês que tenham uma Bíblia. Você que tem uma Bíblia, pode ser Bíblia física, Bíblia de papel ou celular, que vocês acompanhem essa aula com a Bíblia, né? Já deixam aberto lá na primeira carta de Timóteo. Vamos estudar a partir do capítulo 4, tá? Mas antes de iniciar, quero orar com vocês, pedindo para que Deus abençoe nessa aula, que tudo venha ser de acordo com a vontade do Senhor, tá bom? Feche seus olhos e orem comigo. Pai amado e querido, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor nos abençoe, Deus. Abençoe essa aula, abençoe tudo que for falado agora. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados e queridos, vamos lá para o capítulo 4. O capítulo 4 da primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo já tem um título aí, vocês pegarem a Bíblia de vocês, a maioria tem. Só para deixar aqui um adendo, né? A gente está trabalhando com a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá bom? Então é uma linguagem mais atual, tá bom? E também é a linguagem que a nossa igreja, a primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, usa nos cultos e no estudo, enfim, tá bom? Já inicia com um título aí chamado Falsos Mestres, né? O versículo 1 do capítulo 4. Antes do versículo 1 já tem um título, né? E o verso 1, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que o Espírito Santo diz claramente, ou seja, uma revelação específica. O apóstolo Paulo diz que é uma revelação clara do Espírito Santo. Então ele deixa claro para Timóteo que foi o Espírito de Deus que está dando essa revelação para ele. Né? Ele deixa claro, ele afirma isso que é o Espírito de Deus. Acompanhe o verso 1 comigo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Vamos lá. Esse versículo 1 já inicia com Paulo dizendo claramente que no final dos tempos, muitos vão abandonar a fé, tá? E que seguirão a ensinos enganadores. O que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, algo interessante, é a afirmação do apóstolo Paulo que não é algo dele. Ele deixa claro que foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus afirmou isso para ele. E nos parece, né, a palavra de Deus ela não mente, nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela se comprova constantemente. Está se cumprindo, né? Muitos abandonando a fé e seguindo falsas doutrinas, seguindo enganadores, seguindo um monte de coisa aí. O Espírito de Deus falou ao apóstolo Paulo e está se cumprindo isso. E ele afirma isso para Timóteo, tá bom? Verso 2 e 3 é interessante, né? Fala também sobre os últimos tempos, sobre a volta de Cristo, né? Verso 2 perto da segunda volta de Cristo, nos últimos tempos, né? Haveria também a queda da fé, né? Nos últimos tempos, e que haveria também muitas falsas doutrinas. Paulo está dizendo ali
está continuando falando aquilo que o Espírito Santo falou ao coração dele. Muitos abandonando a fé, muitas pessoas ensinando e recebendo falsas doutrinas. Estamos vivendo isso hoje, amados irmãos. O apóstolo Paulo falou isso aí naquela época, para nós, e nós temos que agradecer a Deus, porque é um privilégio para nós, nós já fomos avisados, né? É interessante isso, como o amor de Deus ele é grande, tá? Então o apóstolo Paulo já afirma para Timóteo aí, nos últimos tempos, isso vai acontecer. No verso 2 e 3 ainda, né? Verso 3, mais especificamente, né? O apóstolo Paulo está falando aí sobre ensinamentos satânicos, né? Fala algo contra o casamento, casar seria errado casar, que no final dos tempos teria esses ensinamentos satânicos, né? Até com relação a alimento, né? O que não comer e o que comer. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo que isso aí é coisa de falsas doutrinas, de enganadores. Que nos últimos tempos isso daí iria acontecer através dos falsos mestres. Quero deixar uma ligação com vocês, lá do capítulo 2 para cá, capítulo 1 também, Paulo já está batendo muito forte para Timóteo ficar atento que na igreja de Éfeso tinha muitos falsos mestres. E ele está afirmando isso, esses falsos mestres, fique atento a eles. E nós? Amados e queridos, fiquem atentos aos falsos mestres. Atento aos falsos ensinos, ainda mais hoje com o advento do YouTube, internet, seja Facebook. Fique atento àquilo que você escuta, àquilo que você vê. Fique atento àquilo que você está recebendo no seu lar, no seu celular, no seu WhatsApp, enfim. Fique atento aos falsos mestres. Está cheio de falsos mestres aí. Esteja em contato íntimo com o Senhor, né? Para que você não seja enganado, nem eu. Deus está constantemente nos ensinando sobre isso, né? Fala até sobre a abstinência de alimentos aí no final do verso 3, tá bom? Verso 4 e 5, né? O apóstolo Paulo falando sobre alimento ainda, né? Para Timóteo, né? Ele ensina que santifique, ore a Deus, santifique aquilo que você está comendo, o seu alimento. E diz o seguinte, que tudo, no final aí, tudo você santifica através da oração e da palavra de Deus. Então a importância de você estar conhecendo a palavra de Deus, o importante é você estar em oração. Lá no capítulo 2, no verso 8, capítulo 2, verso Paulo já orienta, e um pouco antes também, ele orienta a homens e a igreja a estarem orando. Orando pelos líderes, orando pelos governantes. Depois ele pede para que os homens, no verso 8 do capítulo 2, vocês devem lembrar da aula passada, falem em oração, estejam em oração constante. Em oração constante. Ele aqui afirma, né? Interessante isso, ele continua dizendo isso. Olha, santifique. Está falando de comida, mas eu quero dar uma abrangência maior para compartilhar essa aula com vocês. Tudo que viemos a santificar, tudo que viemos a fazer, será santificado através da oração e da leitura da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Eu vou usar uma frase aqui para compartilhar com vocês, que não é minha, do Rodrigo da Silva, que é um teólogo famoso aí, um homem de Deus. Ele fala assim, a Bíblia ela não é para ser só lida. Você não tem que só ler, você tem que estudar a Bíblia. Então tudo que você lê, você procura estudar, entender, refletir, meditar, como diz o salmista lá, né? Medite na palavra de Deus. Isso é muito importante. Tá bom? Continuando aqui, meus amados. Verso 6, tá? Paulo orienta Timóteo e afirma também que o bom ministro de Cristo deve ser bem alimentado com a palavra de fé e a boa doutrina. Olha como é importante isso. No verso 6, Paulo está orientando Timóteo que o ministro, aquele que vai ministrar a palavra, seja ele o pastor, seja ele aqui o mestre, né, o professor, ele tem que ser ensinado, ele tem que estar alimentado, ele tem que ter uma base de uma fé saudável.
O apóstolo Paulo já está mostrando que na igreja lá de Éfeso, né, os líderes têm que ter uma base, têm que estar estudando a palavra de Deus numa doutrina correta, numa fé correta. Então, estudar a palavra de forma correta, estudar a verdadeira fé, a doutrina correta. Paulo já está ensinando o verso 6 aí para Timóteo, tá? Paulo já no verso do 7 ao verso 10, gostaria de ler com vocês aí, né? Essa eu gostaria de ler com você, tá? Paulo já orienta aí Timóteo, né? Sobre fidelidade da palavra e fala sobre também a graciosa oferta de salvação dada a todos os homens. A salvação foi dada a todos. A salvação, por meio de Cristo, Paulo já está dizendo para Timóteo aí, entre o verso 7 e 10, que foi dado a todos. Eu quero ler com você o verso 7 a 10. Leia comigo, acompanha comigo. Vamos lá. Verso 7 do capítulo 4. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Do que creem. Olha só, a salvação é por meio daqueles que crê. Quero colocar um adendo nesse estudo para você, meu amado irmão, você que já é crente e quer pregar, quer ganhar almas para Jesus, e você que não é, mas está participando dessa aula. Romanos 10, 8, 9 e 10, o próprio apóstolo Paulo, para essa igreja de Romanos, ele diz, ó, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e no teu coração creres, serás salvo. A salvação é por meio de Cristo. Crer em Cristo Jesus, é entregar sua vida para Cristo. Se você entrega sua vida para Cristo, tu já é salvo. De todo o coração. Paulo está dizendo aqui, verso 10. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Amém? Dando continuidade, amados, vamos lá. Vamos lá, verso 13 e 14, né? Tá falando com vocês sobre a leitura e o ensino, né? Paulo orienta Timóteo a ser diligente, ser prudente, a se estarem orando, estar lendo a palavra de Deus, estar ensinando aquilo que ele aprende, tá? Paulo também ali no verso 14, ele cita a importância, né, da conduta pessoal na meditação e dedicação completa visando uma influência salvadora. O apóstolo Paulo está ensinando aí a Timóteo que ele tem que ser uma pessoa influente para levar pessoas a Cristo. Ou seja, Paulo já está discipulando aí Timóteo a ser um ganhador de almas, uma pessoa que leva a mensagem da salvação para as pessoas que vão estar à volta dele. Paulo já finaliza o capítulo 4 ensinando isso para Timóteo. Tudo bem? Vamos entrar agora no capítulo 5 aí, comigo, vamos lá? Tem um título aí, né, na nova tradução da linguagem de hoje, do capítulo 5, é Como Tratar os que Creem. Paulo já está falando daqueles que estão crendo, né? Pelo que está escrito aí no título, né? Bom, o capítulo 5, verso aí 1 e 2, já inicia, na verdade, o capítulo já tem uma iniciação a Timóteo, né? Para ele ter uma atitude respeitosa, né, aos fiéis. Ele já pede para ser respeitoso aos fiéis. E ele fala uma coisa interessante. Ele coloca um grupo especial, que são os idosos, né? As pessoas mais velhas. O apóstolo Paulo já está ensinando Timóteo a tratar esses idosos, né, de uma maneira respeitosa, de forma especial. Já orienta Timóteo, trate essas pessoas mais idosas de maneira mais respeitosa, né? Já inicia aí o capítulo
o versículo 1 do capítulo 5, né, já inicia dando uma orientação a Timóteo. Como você vai tratar os idosos, como ele deve tratar os idosos da igreja. Como você tem tratado os mais velhinhos da sua igreja, na sua célula. Pensa nisso, tá bom? Já aí o apóstolo Paulo aí no verso 3, aí, a partir do verso 3, né? O Paulo orienta Timóteo com relação a ministrar, ele fala sobre 3 grupos, né? Ele fala sobre 3 grupos: viúvas, presbíteros e escravos. Né? Ele já está orientando aí Timóteo com relação a 3 grupos, como ele deve orientar esses 3 grupos, como ele deve falar com esses 3 grupos, como ele deve trabalhar com esses 3 grupos, né? E interessante aí, que eu quero compartilhar com você, a partir do verso 4, gostaria que vocês... verso 3, por favor. O verso 3, acompanhasse comigo, né? É o que ele diz no verso 3 do capítulo 5. Olha, cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. O apóstolo Paulo já está orientando aí para cuidar das viúvas, cuidar daqueles que estão sobre os cuidados dessa viúva, né? Um filho, um neto, né? Enfim, Paulo já está orientando aí o seu discípulo aí, né? A como cuidar das viúvas, tá bom? No verso 20, o querido apóstolo Paulo conversa com Timóteo, passa para Timóteo, né? Com relação aos presbíteros. São 3 grupos que eu falei, vocês devem lembrar, são as viúvas, os presbíteros e os escravos, né? Porque existiam escravos naquela época. E como é que ele fala com relação aos presbíteros? Olha aí no verso 20. Ele diz o seguinte no verso 20, acompanhe comigo, tá? Vamos lá. Primeiro ele pede aí, um pouco antes disso, vamos trabalhar o seguinte, que ele pede para dar honra adequada aos presbíteros, e diz o seguinte, ele pede repreender mesmo, repreender aqueles que não estão, repreender publicamente os presbíteros que não estão cumprindo a verdadeira fé, que estão cometendo pecado. Ele fala, ó, esses que são líderes, repreenda eles, repreenda. Então você que é líder, não se fique chateado se o teu pastor, se o pastor vier te repreender, vier conversar com você, se o teu supervisor vier conversar com você. É bíblico que ele vá te repreender ou vá conversar com você sobre um pecado iminente seu, ou um pecado que é público, um pecado claro. Fique feliz, tá? Se alegre com isso. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Amém? Ele fala uma coisa aí para Timóteo que eu quero compartilhar com vocês, que é no verso 23. Primeiro aí, ele fala no verso 23 sobre um possível problema que Timóteo tem de estômago. Ele orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho. Tá? Diferente do mundo de hoje, na realidade de hoje nós temos remédio para tudo, né? Você vai na farmácia ali, tu compra qualquer remédio para estômago, compra qualquer coisa, tem uma farmácia. Naquela época não existia isso, então certos alimentos eram usados como até remédio, um pouco de vinho, o azeite era usado para feridas, e assim vai. Era diferente da época de hoje. Então Paulo orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho por conta de um problema de estômago, né, que ele tinha, né. Vale lembrar também que a água daquela época, né, a água que se bebia não era uma água tão potável assim. Então tinha problemas também com a água lá. Então ele orienta, não beba só água, beba um pouco de vinho. Isso é só para ter um adendo para nós, né, para o nosso estudo aqui, né.
E interessante também, quero compartilhar com vocês do verso 22. O verso 22 diz assim, ó, não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Olha o cuidado que se devemos ter. Aí é mais para a liderança da igreja, né? O cuidado que devemos ter para colocar alguém para liderar alguma coisa na igreja. Quando nós estudamos aqui o texto, nós aprendemos lá no início, que Paulo orienta que quem quer ser bispo, ser pastor, que não seja novo na fé. Nós aprendemos lá no capítulo 3. Ele dá essa orientação. Mas olha que interessante, né? O cuidado que a igreja tem que ter para colocar alguém como líder. O cuidado que se deve ter, colocar alguém para participar do serviço cristão dentro da igreja. Então, temos que ter certos cuidados, que nem todos estão preparados ainda. Isso é bom que a igreja entenda isso. O apóstolo Paulo já está ensinando Timóteo naquela época e vale para nós hoje. Esse ensinamento o apóstolo Paulo está dando, que está dando para Timóteo, vale para nós hoje. A palavra de Deus ela é rica, ela é tremenda. E ele mantém isso aí no verso 22 do capítulo 5, uma coisa muito interessante. Não impõe as mãos, não tenha pressa de impor as mãos para botar, para colocar pessoas para servirem, não. É o que Paulo está dizendo e vale para nós. Não tenhamos pressa. As pessoas têm que adquirir experiência, tem que ver até que ponto está a fé daquela pessoa, até que ponto ela serve a Cristo mesmo, até que ponto é crente. É crente mesmo? Está se destacando, tudo bem, mas como é que é a vida dessa pessoa? Não vamos ter pressa. Não tenhamos pressa. Amém? Vamos lá. Vamos entrar agora aqui no capítulo 6 para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, né? Vamos que vamos. Capítulo 6, tá? O capítulo 6 está finalizando falando dos escravos, né? Como dono, naquela época existia escravos. Uma pessoa podia ter escravos, né? E tinham crentes que tinham escravos, e tinham escravos que eram crentes. Então o apóstolo Paulo está orientando Timóteo como a igreja lá deveria tratar os escravos, né? É interessante. Olha o que diz aí o verso 1. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe o seu serviço é cristão e irmão amado. Paulo deixa claro aí o seguinte: Paulo não tira a questão cultural da época. Ele não elimina a questão de uma pessoa ter escravo, né? Se você é escravo, você vai permanecer sendo escravo naquela época. Ele deixa claro isso para Timóteo. Só que ele fala o seguinte: você que é escravo, você é crente, você tem que dar exemplo. Você é crente. Você se coloque no seu lugar como crente. Você é crente, mas é escravo. Então respeite o seu dono como escravo, mesmo ele sendo seu irmão na fé. Ele deixa claro aí, né? Verso 1 e 2 ele cita isso. É uma coisa interessante no verso 1 e 2 ele cita isso, tá? Paulo também aí, né, já fala também a partir do verso 3 e 4, né? Separar aí dos mestres contenciosos, né? Fala do perigo das riquezas, é mais para frente, no verso 9, né? Mas vamos ver aqui o verso 3, verso 2 e 3 aqui, final do verso 2 e verso 3. Leem comigo aí, ó. Se alguém ensina alguma doutrina diferente não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Olha que interessante. Paulo mais uma vez e fala para Timóteo a questão do orgulho e a vaidade. Lá no início do nosso estudo, ele já orienta isso, o perigo da vaidade. Fala da vaidade das mulheres, fala da vaidade daqueles que estão ensinando. Olha o cuidado que nós devemos ter com a vaidade. Cuidado com a vaidade, com o orgulho. Eu costumo dizer nas aulas, quem assiste mais aulas sabe,
que existe uma coisa interessante, que um pastor chamado Steve Gallagher fala, que o orgulho é o câncer da alma. O orgulho é o câncer da alma. O orgulho, ele provoca, dentro da nossa alma, várias célulazinhas ruins. É o que é isso que é o câncer, né? O orgulho traz a vaidade, se a gente fica muito vaidoso, se a gente fica muito envaidecido, se achando melhor que os outros, querendo muito elogio, cuidado com o elogio, principalmente na obra do Senhor. O apóstolo Paulo aí já está ensinando a ele, se alguém ensina doutrina diferente, não concorda com as verdadeiras palavras do Senhor Jesus, que são ensinamentos que é contra a religião, essa pessoa é cheia de orgulho e não sabe de nada. Todo ensinamento, onde você escutar, onde você ouvir, onde você aprender, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tá bom? De acordo com a palavra do Senhor, tá bom? Verso 9 a 12, vamos falar um pouquinho do verso 9 a 12 aí, tá? Paulo está falando que o ministro, aquele que ministra, deve evitar a cobiça, buscar virtudes cristãs e fala de combater o bom combate da fé. Ele já cita que ele combateu o bom combate da fé, mas o interessante é quando ele cita aí sobre aqueles aquele que ensina, né? O ministro, aquele que ministra, deve evitar a cobiça. Evita a cobiça, aquele que ensina, né? O verso 13 a 16, o nosso querido apóstolo diz assim, ele ensina ali, a Timóteo o dever solene de Timóteo de se manter puro. Não só a doutrina dele pura, né, mas ele se manter puro e sua doutrina pura até a aparição do Rei dos Reis, né? Já havia esperança, né, dos líderes daquela época, de toda a igreja, de que Jesus fosse voltar logo. Então Paulo já está ensinando aí ao querido Timóteo sobre isso. Finalizando aqui, do verso 17 ao 21, para nós finalizarmos a nossa aula, né? Paulo está exortando os ricos a não serem vaidosos e orgulhosos, né? Ensinando a esses ricos e a todos a não confiarem nelas mesmos, né? Para fazerem o bem e ajudarem também para ter riquezas no céu, né? Do verso 20 ao 21, Paulo faz alguns apelos, né? E apela para que todos evitem as falsas doutrinas. Amados e queridos irmãos, finalizamos aqui o estudo da primeira carta a Timóteo, né? O que eu peço a Deus é que o Senhor Jesus fale ao coração de cada um de vocês, que vocês se encham do Espírito Santo e que Jesus abençoe muito vocês, tá bom? É muito estranho para mim poder dar aula assim, estou acostumado a dar aula e vocês perguntando e nós compartilhando, né, a palavra de Deus, mas eu creio que Deus vai atingir o coração de vocês, tá? Que Jesus abençoe, que Jesus cuide de vocês e que tudo que falamos aqui fique no seu coração, que Jesus te abençoe, tá bom? Grande abraço e que o eterno Deus, através do Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês, tá bom? Grande abraço.